Ninguém imaginava que aquele seria o dia em que tudo mudaria. O dia em que um milionário, sempre controlado, calculista e frio como mármore, simplesmente explodiria. A cidade inteira comentaria depois, mas só quem esteve ali viu de perto o que realmente aconteceu. E tudo começou numa tarde abafada, quando um silêncio estranho se instalou na rua estreita do bairro do Sol, quebrado apenas pelo ronco distante de um motor velho e pelo choro quase engolido de uma criança. André Valmont, o homem cuja assinatura podia mover milhões, não deveria estar ali. Ele nunca passava naquela região. Seu carro preto, impecável e silencioso era como um estrangeiro naquele cenário. Mas aquele dia fugia de qualquer rotina. Ele havia recebido algo pela manhã, uma carta, um pedido, um eco do passado, o suficiente para mexer com a parte dele, que há anos ele fingia não existir. Enquanto caminhava lentamente pela calçada rachada, seus sapatos caros faziam um som estranho, como se não pertencem ao chão que pisavam. Olhava para os prédios desgastados ao redor e via histórias escritas nas paredes descascadas. Histórias que ele conhecia bem, mas fingia ter esquecido desde o dia em que jurou nunca mais voltar ali. Contudo, seu destino o puxava com uma força irresistível. Foi então que ele viu, primeiro, apenas ouviu a voz menos uma voz que tentava ser firme, mas tremia. A voz de uma mãe. Por favor, só me dê mais um dia, dizia ela, enquanto segurava o braço de um homem forte, grosseiro, com o olhar de quem já não carregava misericórdia alguma. Ao lado dela, um menino pequeno, de não mais que 8 anos, abraçava uma mochila surrada com tanta força que seus dedos ficaram brancos. André virou o rosto devagar, como se algo dentro dele o empurrasse para enxergar o que acontecia. E quando seus olhos captaram a cena, algo que estava adormecido nele simplesmente despertou. O cobrador, um sujeito de barba rala e dentes amarelados, puxou o braço da mulher com brutalidade. Um dia, você já deve 3 meses. Clara, você acha que eu sou quem? Seu anjo da guarda. A partir de hoje, vocês estão fora. É ordem. A mulher tentou se manter de pé. Os olhos dela brilhavam com a mistura perfeita de medo e desespero. Eu arrumo o dinheiro. Eu juro. Meu filho não tem para onde ir. O menino, calado, apertou ainda mais a mochila e olhou para a mãe como se tentasse protegê-la só com o olhar. Aquilo bastou para fazer o sangue de André aumentar em temperatura. Seu coração acelerou menos, algo que há muito tempo ele não sentia. Ele poderia simplesmente virar as costas. Ele poderia ignorar, como sempre fazia. Ele poderia continuar sendo apenas o milionário inalcançável que vivia num mundo onde dor era problema dos outros. Mas ele não conseguiu. Quando o cobrador empurrou a mulher contra a parede, fazendo o menino gritar: "Mãe!", o mundo de André Valmont parou e então rachou. Todo o autocontrole que ele mantinha como uma armadura perfeita se desfez como vidro. Ele deu um passo à frente, depois outro. Seu olhar, geralmente frio, agora ardia como fogo contido prestes a vazar pelas bordas. "Solte ela." A voz de André ecoou baixa, grave, tão carregada de autoridade, que fez o cobrador virar de imediato. O homem abriu um sorriso torto. "E quem é você, o príncipe encantado?" André continuou andando. Seus passos eram lentos, mas tão ameaçadores quanto um trovão antes da tempestade. Ele parou a menos de 1 metro do cobrador, que não demonstrou medo. Talvez por ignorância, talvez por arrogância. "Eu disse para soltar", repetiu. A mãe, ainda segurando o filho, olhou para André como se tivesse visto um fantasma, porque ela o reconheceu. Qualquer pessoa daquela região reconheceria. Ele era o menino que havia desaparecido dali anos atrás para se tornar uma lenda distante. Um homem feito de poder. Um homem que jamais voltaria, mas ele voltou. E o cobrador, sem perceber a intensidade dessa revelação, empurrou a mulher novamente. Foi o suficiente. As mãos de André se fecharam. Seus olhos se estreitaram. Sua respiração ficou pesada. E naquele exato instante, ele explodiu. Não com gritos, não com violência, mas com uma fúria silenciosa, mais perigosa do que qualquer soco.
você acaba de cometer o pior erro da sua vida, disse André, num sussurro que fez até o vento parar. A partir daquele segundo, nada mais seria igual. O cobrador deu um passo para trás, não por medo, mas por instinto. Havia algo no olhar de André Valmont que qualquer pessoa reconheceria. Uma força silenciosa, um tipo de frieza tão intensa que queimava. Breno Pitbull já tinha enfrentado muitos homens na vida. Alguns desesperados, outros perigosos, mas nunca alguém que emanasse tanto poder sem precisar levantar a voz. Vai cuidar da sua vida, doutorzinho, rosnou Breno, tentando recuperar seu ar de superioridade. Mas André não se mexeu. Seu corpo permanecia firme, como se o chão estivesse segurando seus pés. Ele inclinou levemente a cabeça, observando cuidadosamente o homem à sua frente. Aquilo não era apenas uma briga de rua. Era algo muito mais profundo. Era um reencontro com um passado que ele tentou enterrar. Clara, ainda tremendo, puxou discretamente o filho para trás, afastando-o da zona de conflito. Leo mordia o lábio inferior, sem olhar ninguém nos olhos, como se tentasse desaparecer dentro da própria mochila. Ele conhecia aquele tipo de situação, o tipo que sempre terminava mal para eles. Moço, por favor, Clara murmurou, sem saber se pedia a Breno que parasse ou se implorava a André que não entrasse naquilo. Foi então que André finalmente se moveu. Ele deu apenas um passo, mas o som foi tão firme que ecoou pela rua. A sombra dele cobriu parte do rosto do cobrador. Você vai soltar a mulher, disse sem elevar o tom. Breno bufou, irritado. Eu não tenho que soltar nada. Ela deve dinheiro. Regras são regras. André observou Clara por um instante. Seus olhos percorreram discretamente os detalhes. O cabelo preso, às pressas, a roupa desbotada, a tensão nos ombros. Depois olhou para o menino, viu seus tênis gastos, seus joelhos machucados, a mão pequena segurando a mochila como um escudo. Tudo aquilo trouxe lembranças que ele preferia esquecer. Lembranças de noites inteiras em que ele e sua mãe passaram escondidos no corredor de um prédio velho para evitar o dono do aluguel. Lembranças do medo nos olhos dela. E agora, tantos anos depois, aquela cena se repetia diante dele, só que com outra mulher, outro menino. E ele não permitiria aquilo novamente. Não dessa vez. Quanto ela deve? André perguntou, como se estivesse negociando uma compra simples. Breno cruzou os braços. Isso aqui não é da sua conta. Eu fiz uma pergunta. André respondeu, mais frio. O cobrador endureceu o maxilar. 3 meses de aluguel. Somando juros, dá 8.000. Clara arregalou os olhos. Breno, isso não é o valor real. Você está aumentando de propósito. Regras são regras. Repetiu ele com um sorriso torto. André então fez algo inesperado. Colocou a mão no bolso interno do terno. O cobrador imediatamente ficou tenso, achando que fosse alguma ameaça. Mas André apenas tirou sua carteira de couro escuro. Abriu-a devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Eu pago, disse. Clara ficou imóvel, sem conseguir processar. N não. O senhor não precisa. Eu pago. Repetiu André, firme. Breno deu um passo, empurrado pela cobiça. Ótimo. Me entrega o dinheiro e cada um segue sua vida. Não, André. Guardou a carteira novamente. Eu vou pagar ao proprietário, não a você. O cobrador congelou. Como é que é? Você ouviu? André respondeu, dando de ombros, como se não estivesse lidando com um homem capaz de partir alguém ao meio. A tensão no ar aumentou num segundo. Breno aproximou o rosto, furioso. Você acha que pode brincar comigo, é? Acha que é melhor do que eu? Só porque usa terno? Foi aí que André realmente explodiu, mas não em violência física, menos ainda. Ele simplesmente deixou cair a fachada fria e mostrou quem ele era de verdade. Cada palavra saiu firme como aço. Eu não acho, eu sou silêncio e você vai soltar a mulher agora. Ou eu faço questão de mostrar exatamente o quanto você errou ao colocar as mãos nela. A rua inteira parou. Até o vento pareceu hesitar. Clara levou a mão à boca, assustada. Leo, pela primeira vez, levantou os olhos, encarou André
como se estivesse vendo um herói. Breno, no entanto, não era do tipo que recuava facilmente. Ele riu, uma risada seca, raivosa. Você não sabe com quem está mexendo, bonitão. André deu mais um passo, aproximando-se tanto que Breno pôde sentir o perfume caro que ele usava, menos um contraste absurdo com o ambiente ao redor. Eu sei exatamente, disse ele, um homem que faz os outros sofrerem para se sentir grande. O cobrador cerrou os punhos. Quer pagar de Salvador? Então vamos ver se você é tão corajoso sem esse terno aí. Clara prendeu a respiração. Leo segurou o braço da mãe. E André apenas abriu um leve sorriso de canto, quase imperceptível. Tente, respondeu. Foi ali que a verdadeira história começou. E a explosão dele estava só no início. O silêncio que dominou a rua parecia ter peso. Era como se cada pessoa invisível atrás das janelas respirasse devagar, esperando o momento em que tudo finalmente desabaria. A tensão entre André e Breno era elétrica, quase palpável. Clara segurava Leo com força, como se pudesse protegê-lo de qualquer desfecho, mas nem ela sabia o que estava prestes a acontecer. Breno deu 2 passos para frente, ficando peito a peito com André. A diferença era gritante. Um era bruto, impulsivo e acostumado a vencer pela força. O outro, treinado pelo mundo dos negócios e pela frieza da alta sociedade, transmitia um tipo de autoridade que não podia ser medido por músculos. O contraste era tão forte que até o ar parecia vibrar entre eles. Última chance. Playboy menos rosnou Breno. Sai daqui antes que eu faça você engolir esse seu terno. André não piscou. Seus olhos permaneceram fixos, firmes, quase congelados. Ele pensou por um momento, não sobre a ameaça, mas sobre tudo o que estava acontecendo. Pensou na carta que recebera naquela manhã. Pensou no bairro que havia abandonado. Pensou em como prometeu a si mesmo nunca mais se envolver com nada daqui. Mas quando viu Clara tremendo e Leo escondido atrás da mochila, uma certeza se formou dentro dele, como uma chama que já não podia ser apagada. Você não vai encostar mais nela, disse, cada palavra firme como pedra. A resposta irritou Breno profundamente. Ele ergueu a mão para empurrar André, como havia feito com Clara antes. Mas, antes que tocasse o milionário, André segurou seu pulso no ar com força calculada. A expressão de Breno mudou na hora. Não esperava que um homem de terno tivesse aquele tipo de reflexo ou força. Tire a mão! Sussurrou André, apertando mais. A rua se encheu de um silêncio denso. Até Clara esqueceu de respirar. Breno tentou puxar o braço de volta, mas não conseguiu. André não parecia fazer esforço algum, e isso o enfureceu ainda mais. Ele soltou o outro punho, preparado para acertar André direto no rosto. Mas, como se previsse o movimento, André soltou o pulso dele. Desviou levemente o corpo e empurrou Breno com um antebraço no peito, fazendo o homem tropeçar e bater as costas no carro estacionado atrás. Foi a primeira vez que Clara viu André se mover de verdade. Foi rápido, preciso, quase elegante, menos nada parecido com brigas de rua. Leo, com os olhos arregalados, murmurou baixinho, mãe. Ele é tipo um super-herói? Clara não respondeu. Ela nem sabia o que pensar. Breno respirou fundo, tossiu e limpou a poeira da jaqueta. Seu olhar ficou ainda mais sombriamente ameaçador. Ele caminhou novamente até André, mas dessa vez sem arrogância, agora com ódio. Mas, antes que pudesse tentar outra investida, 5 motos apareceram no fim da rua. Vieram acelerando devagar, como predadores circulando o território. Homens fortes, com jaquetas pesadas e expressão fechada, começaram a descer das motos um por um. Clara levou a mão ao peito. Meu Deus, é a equipe dele. Leo abraçou a mãe com força. Breno abriu um sorriso torto. Agora sim, doutorzinho. Agora vamos ver quem explode primeiro. Os homens cercaram André, como se o considerassem uma presa. Mas o milionário não demonstrou medo, pelo contrário. Ficou ainda mais calmo. Seu olhar analisou cada rosto, cada movimento, cada intenção. Aqueles homens eram tipos que ele conhecia bem não pessoalmente, mas pela vida que observara por anos. Ele sabia identificar ameaça real de ameaça disfarçada. O líder dos motoqueiros,
um sujeito alto com cicatriz no supercílio, estalou os dedos. Esse aí tá atrapalhando o Breno, é? Perguntou, encarando André como se ele fosse apenas mais um tolo ousado. Eu estou protegendo uma mãe e o filho dela, respondeu André. Algo que vocês deviam ter vergonha de não fazer. Alguns dos homens riram, outros resmungaram. O líder balançou a cabeça, achando graça. Bonito discurso. Pena que não compra nada aqui. André deu um passo à frente, aproximando-se do líder. E honra compra o quê? Ou nem isso vocês vendem? A provocação fez o ar mudar. Um dos homens avançou, mas o líder ergueu a mão, impedindo. Não, esse aí eu pego. Clara apertou Leon nos braços, rezando para que nada pior acontecesse. Ela sabia que André só queria ajudar, mas agora parecia encurralado por homens que não pensavam duas vezes antes de usar violência. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Senhor, por favor, não faça isso por nós, sussurrou, com a voz falhando. André escutou. Não virou para ela, mas ouviu cada palavra, e isso o atravessou. Ele respirou fundo e fechou as mãos por um instante. Não porque tinha medo, mas porque precisava controlar a explosão que já fervia dentro dele. Era uma mistura de raiva, justiça, ressentimento e algo mais menos, algo antigo, profundo, que vinha de um lugar que ele evitou por anos. Vocês têm duas opções, disse André, firme. Ou deixam essa família em paz agora, ou vão descobrir o que acontece quando alguém me empurra longe demais. Os motoqueiros se entreolharam, incrédulos. E o que acontece? Provocou o líder. Abrindo os braços, André ergueu o olhar. E por um segundo sua expressão foi tão intensa que até o ar pareceu tremer. Eu explodo, respondeu. E naquele exato momento, um carro preto virou a esquina, em alta velocidade, derrapando levemente antes de frear. As portas se abriram ao mesmo tempo. Duas figuras saíram. Roupas formais. Ar sério. Voz de comando. Senhor Valmont, finalmente encontramos você, gritou o primeiro. A diretoria inteira está te procurando. O senhor não pode simplesmente desaparecer assim. Os motoqueiros recuaram meio passo ao ouvir Valmont. Breno engoliu seco. Clara arregalou os olhos. Leo sussurrou. Mãe, ele é importante mesmo. André, porém, não desviou o olhar dos homens à sua frente. Saímos daqui ou não? Perguntou o líder tenso. Foi então que André deu um meio sorriso. Agora ninguém encosta mais em ninguém. Nem em mim, nem neles. E, pela primeira vez, os homens começaram a duvidar seriamente se tinham escolhido o inimigo certo. A rua inteira parecia suspensa no tempo. Os motoqueiros observavam André agora com outra postura. Não mais como alguém comum, mas como uma peça importante que eles talvez tivessem subestimado. O nome Valmont circulava entre eles como um sussurro de alerta. Todos conheciam aquele sobrenome. Era o nome por trás de empresas, prédios, contratos, uma fortuna que nenhum deles ousaria enfrentar sem pensar duas vezes. O líder dos motoqueiros deu um passo para trás, tentando recuperar uma postura de autoridade. Então é isso, você acha que só porque tem dinheiro... Começou ele. Não, interrompeu André. Não é por dinheiro, é por limites. E... vocês passaram do meu... Os homens fardados, os assistentes de André menos, aproximaram-se rapidamente, ignorando completamente o perigo dos motoqueiros. Um deles, alto, barba impecável, abriu a porta traseira do carro. Senhor Valmont, peço desculpas, mas precisamos levá-lo imediatamente. A reunião do conselho já começou sem o senhor. Ele não vai lugar nenhum. Menos provocou Breno, tentando recuperar coragem. Foi nesse instante que André percebeu. Aquele era o momento decisivo. Ou acabava tudo ali, ou continuaria uma guerra que não pertenceria a Clara, nem ao menino, mas que acabaria atingindo-os. Ele respirou fundo, caminhou até o centro do círculo, parando exatamente entre motoqueiros e a mãe, com um filho. Acabou, disse André. Vocês não vão encostar mais nela. Nem hoje, nem amanhã. Este endereço, esta cobrança, esta dívida. Tudo termina agora. Um dos motoqueiros riu. Com que autoridade? André abriu o celular,
mostrou a tela ao líder e disse, com a autoridade de quem acabou de comprar o prédio inteiro, todos os apartamentos, todos os contratos, inclusive o que pertence a Clara, o impacto foi imediato. Até Clara precisou levar a mão à boca. Você fez o quê? Ela sussurrou, incrédula. Resolvi o problema, ele respondeu, sem tirar os olhos dos homens. Os motoqueiros ficaram imóveis. O líder engoliu seco. Então o prédio agora é seu? Sim. André deu um passo à frente. E como novo proprietário, eu estou demitindo todos vocês. Não quero mais ninguém desse tipo cobrando ninguém neste bairro. Se aparecerem aqui de novo, chamarei a polícia. E não qualquer polícia menos. Ele estreitou os olhos. Estou falando de processos, advogados, investigações. Vocês não vão gostar. A ameaça, apesar de dita com calma, era mais perigosa do que qualquer soco. Os motoqueiros se entreolharam. Não havia luta ali. Não havia vitória possível. O líder respirou fundo, estalou a língua e fez sinal para os outros. Vamos embora, disse, irritado. Isso aqui não vale o problema que pode virar. Eles subiram nas motos e aceleraram rua afora, deixando para trás apenas o eco dos motores e o rastro de medo dissolvendo no ar. Breno ficou parado, sem saber se ia embora ou ficava. André se aproximou dele, devagar, com uma calma que deixava qualquer homem desconfortável. Você vai pedir desculpas, ordenou, apontando para Clara. Breno olhou para ela, julgando se valia a pena discutir, mas o olhar de André pesou mais. Ele engoliu seco e murmurou, sem convicção, desculpa. Clara, ainda em choque, apenas assentiu. Agora vá, disse André. Breno correu. Literalmente. A rua ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio leve, de alívio, não de medo. Clara aproximou-se devagar, segurando Leo pela mão. Ela parecia estar tentando entender o que acabara de acontecer. Senhor Valmont, eu não sei o que dizer. Isso tudo, o prédio, o aluguel? Por que faria isso por nós? André respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegara ao bairro, seu rosto suavizou. Não era um sorriso completo, mas havia algo humano ali. Porque um dia alguém devia ter feito isso por mim e pela minha mãe. Respondeu. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Leo soltou a mão dela e caminhou até André, olhando-o de baixo para cima. Obrigado, disse o menino em voz baixa. André abaixou um joelho para ficar na altura dele. Hoje ninguém encostou em vocês. E a partir de agora, ninguém mais vai. Leo sorriu. Clara enxugou uma lágrima que escorreu sem permissão. Os assistentes se aproximaram. Senhor, precisamos realmente... Eu sei, ele interrompeu, mas seu tom era mais leve agora. Ele se levantou e virou-se para Clara novamente. Vai receber um novo contrato. Aluguel justo, sem juros absurdos. E ele hesitou por um instante. Se precisar de algo até se estabilizar, me avise. Clara sentiu, ainda sem conseguir agradecer de verdade. Eu nunca vou esquecer isso. André olhou para ela por alguns segundos. Era como se enxergasse a versão mais jovem de sua própria mãe nos olhos daquela mulher cansada, mais forte. Eu também não, disse ele. E enquanto caminhava em direção ao carro, alguém dentro do veículo perguntou: Senhor Valmont, tudo isso valeu a pena? André olhou para trás, viu Clara abraçando Leo, o menino sorrindo pela primeira vez, e respondeu com a voz firme, mas carregada de algo novo. Foi o dia em que eu explodi e era exatamente o que precisava acontecer. Ele entrou no carro. As portas se fecharam. O veículo arrancou suavemente, deixando para trás não apenas a rua, mas um capítulo que ele nunca mais conseguiria ignorar. E assim, naquele bairro esquecido, naquele dia marcado pelo caos, pelo medo e pela coragem, nasceu algo que ninguém esperava. O dia em que o milionário explodiu. Foi o mesmo dia em que ele começou a reconstruir a si mesmo.